tarde, estamos no ar com mais um Tendências e Negócios. Hora de conhecer um pouco mais o trabalho das pessoas e organizações que lutam pelo desenvolvimento do Distrito Federal. Vem comigo, vamos ver os destaques do programa de hoje. Chegou o dia da nossa reportagem mais especial e completa sobre o maior evento de inovação do mundo, o TEDx. A nossa repórter Carolina Paiva acompanhou tudo de pertinho e vai contar tudo desse dia, no mínimo, inspirador. Você já começou a preparar a sua declaração do imposto de renda? Não se esqueça que se você comprou um imóvel no ano passado, independente do valor e do tipo, ele deve ser declarado. A gente vai tirar todas as suas dúvidas e te mostrar todos os detalhes ainda hoje. Não perca! E tem também a história de sucesso de um ex-jogador de futebol aqui de Brasília. Um dia ele resolveu fazer alguns doces para a mãe de um colega e o negócio ficou tão gostoso que ele decidiu abrir uma loja especializada em chocolates personalizados. O Alexandre tem 24 anos e já emprega muita gente, não dá para deixar de ver, né? Bom, eu já vou começar o programa de hoje falando de uma coisa que afeta muita gente. Tá chegando a hora de declarar o imposto de renda. E se você comprou um imóvel no ano passado, não pode deixar de incluir essa informação na sua declaração, viu? Se ele é antigo, comprado na planta, financiado, de herança ou mesmo de doação. E o prazo vai até o dia 30 de abril. Veja só. Os brasileiros ou estrangeiros que vivem no Brasil e tiveram rendimento superior a R$ 26.816,55 no último ano têm até o dia 30 de abril para declarar o imposto de renda. As pessoas que estão obrigadas a declarar imposto de renda nesse ano de 2015, referente ao ano base de 2014, são as pessoas que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 26 mil, ou que tenha bens acima de R$ 300 mil, ou que tenha imóvel rural, alguma coisa, bens patrimoniais nessa área rural acima de R$ 154 mil. As transações imobiliárias também devem ser declaradas à Receita Federal. Um exemplo é o aluguel de imóveis. Tanto o locatário quanto o locador devem informar os valores exatos para que não haja divergência de informações junto ao governo. Inclusive, se tiver uma empresa, uma imobiliária administrando, mensalmente ela recolhe o DIMOB, faz essa informação junto à Receita Federal do imposto que é recolhido sobre o valor do aluguel. Tratando-se aí de pessoa física acima de um valor de R$ 1.700 e poucos reais, e se pessoa jurídica mensalmente é obrigado a fazer esse recolhimento do imposto. A imobiliária, ela administrando esse bem, ela vai passar um informe de rendimentos. Se esses rendimentos forem superior a R$ 26 mil, ou se seja inferior e com outros rendimentos ultrapassa esse valor, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Mas quando o imóvel é vendido, é preciso ficar atento às regras da Receita, já que nem todos os valores são tributáveis. Se o imóvel for o único bem de família de até R$ 440 mil, quando vendido, não é necessário declarar. Mas se houver lucro imobiliário, o recolhimento deve ser de 15% sobre o lucro. E mesmo com o lucro, se o vendedor desejar comprar outro imóvel, aí as regras mudam. Se for adquirir um outro imóvel residencial dentro de um prazo de 6 meses e essa utilização não pode ultrapassar 5 anos, sendo a primeira vez que ele está usando, ou de 5 em 5 anos, ele também é isento do imposto sobre o lucro imobiliário. Antes de fazer e entregar a declaração, é recomendado sempre consultar um advogado tributário ou um contador. Não deixar para declarar no último dia pode evitar dores de cabeça. O nosso parceiro Sicoob Executivo realizou essa semana uma assembleia geral com os gestores e associados. Eles puderam decidir o destino que será dado aos lucros obtidos no ano de 2014. Vamos ver. Todos nós conhecemos as instituições financeiras, mas são poucos os que sabem como são decididas as diretrizes do que acontece por dentro dos bancos. Uma cooperativa de crédito funciona de forma diferente. A possibilidade de você ajudar a administrar a sociedade, como um todo. Uma situação que em outro tipo de instituição financeira não é possível. Como isso acontece? Anualmente, os associados à cooperativa se reúnem e discutem decisões estratégicas
para o futuro da organização em uma Assembleia Geral. Quem decide, quem participa, são todos os associados. Num banco convencional, quem participa são os grandes acionistas, né? Aqui não. O associado, independente do capital que ele tenha na cooperativa, seja lá de a cota mínima de que é R$20 até 200, 300 mil, ele vem aqui e participa. E aqui ele dá suas opiniões, suas contribuições, concorda com o que foi apresentado, discorda e aprova. Você tem muitas informações que no dia a dia você nem sabe que a cooperativa está te oferecendo. A reunião com os associados do Sicoob Executivo deste ano foi realizada na última quarta-feira. Nela, os correntistas, que também são os donos do banco, discutiram temas como as sobras, ou seja, o lucro que a cooperativa teve, esse lucro vai retornar aos associados proporcionalmente às suas operações. Aplicação dos nossos recursos, os nossos fundos estatutários, que nós vamos aplicar proporcionalmente aos nossos projetos, tanto na área social, na área cultural, na área esportiva. E principalmente o nosso projeto de educação financeira, que recebeu aqui da Assembleia a sua aprovação e um aporte de recursos para a gente poder dar continuidade a esse trabalho muito importante. O coordenador de planejamento estratégico da cooperativa também destacou o pagamento de juros. Para ele, a decisão dos associados sobre o custo da conta é fundamental para o funcionamento da instituição. O associado, ele é dono, enquanto dono ele é um investidor. Então ele investe o seu capital na empresa, na cooperativa, né? E, portanto, esse capital precisa ser remunerado. Então, para mim, a decisão de continuar pagando juros ao capital é, na minha opinião, a mais importante. Para saber se as decisões tomadas nas assembleias são assertivas, o balanço do ano anterior é divulgado para os associados. E este ano, apesar das dificuldades, o resultado foi positivo. Nós sabemos que 2015 está sendo um ano muito difícil, né? Mas a gente está muito feliz e surpreso, porque as metas estabelecidas no ano passado, no finalzinho do ano passado, nós batemos elas agora. Agora a gente vai apresentar para vocês o trabalho que é feito por uma clínica de recuperação aqui de Brasília. A RM Clínica é considerada uma das melhores instituições que trata da dependência química no Brasil e se destaca pelo tratamento humanizado. Importante demais, né? Vamos conhecer? Na RM Clínica, os cuidados com a saúde vão além de praticar exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. O principal foco é o cuidado com a saúde de pessoas com dependências químicas, alcoólatras e com fragilidade mental. Dividida por setores, a RM tem áreas privativas para preservar a integridade de cada paciente. Um diferencial aqui na Clínica RM é a divisão. Tem a ala masculina, a ala feminina, a ala para os menores e ainda a ala de segurança pública. A privacidade ela é muito importante em todos os setores da nossa vida. Por exemplo, a ala feminina, no meu entender, e no resultado que está tendo a nossa ala feminina 100% separada das demais alas, ela atende a todas as pessoas que querem um pouco de privacidade. Por exemplo, nós temos casos de marido que tem a esposa internada, assim como nós temos casos de mulher que tem o marido internado. Nós construímos a nossa ala totalmente individual. Elas têm o local da feminino totalmente separado, com academia, salão de jogos, salão de terapia, auditório, piscina dela separada dos outros. Todas elas são totalmente restaurante, tudo separado. Então, está dando certo. Então, eu acho que foi um acerto, né, da RM Clínica ter optado pela divisão. A estrutura física da clínica protege também os menores de idade que estão em fase de tratamento. Assim como nós temos a ala feminina totalmente separada, nós temos também a ala dos menores, porque até o próprio Código Civil ele diz que o menor não pode ficar junto com maiores
porque pode gerar uma série de consequências. Hoje a gente tem uma estrutura de um cronograma, né, diário, né, de atividades, onde a gente tem grupos terapêuticos, onde nós temos jogoterapia, nós temos o atendimento individual, temos musicoterapia, videoterapia, todos os recursos que uma instituição precisa para oferecer o melhor tratamento, né, para o paciente. E os grupos têm uma importância muito grande porque o recurso que ele traz, né, do coletivo é muito rico dentro de um tratamento. Esta psicóloga especialista em tratamento de pessoas com problemas mentais aponta como diferencial da RM a forma de tratar cada tipo de doença. O diferencial que temos hoje são justamente as condutas do tratamento, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde mental, a gente acolhe tanto a questão da dependência química quanto a questão dos transtornos, né? Hoje aqui na clínica a gente trabalha através de cronograma. Esse cronograma ele se baseia em várias atividades ao longo do dia, que se inicia com terapias em grupos e terapias individuais. Essas terapias em grupos são voltadas para o autoconhecimento e para o resgate do eu. Esse resgate do eu, os requisitos são o trabalho dos valores, que realmente eles foram perdidos no decorrer desse uso prolongado relativo à dependência química, e a gente vai conseguindo trabalhar ele no decorrer do tratamento. E todas as atividades são voltadas para esse valor, para esse autoconhecimento. A gente tem trabalhado conduta diferenciada. O tratamento para transtorno mental, ele é conduzido mais por psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? O psiquiatra que vem, que tem assistência semanal com esse paciente. E já a dependência química, a gente tem além desses profissionais, a gente hoje conta com os terapeutas, né, que vêm dando um suporte ao tratamento para os dependentes químicos. Quem passou pelos tratamentos desenvolvidos pela clínica aprova os métodos adotados. Ramon está quase no final do procedimento de desintoxicação de remédios e conta como tem sido esse caminho para uma nova vida. Nós temos aqui terapeutas maravilhosos, uma equipe terapêutica maravilhosa, uma equipe de psicólogos verdadeiramente imbuída em ajudar o paciente. Porém, eu digo que 99,5% do tratamento depende do indivíduo que se interna. Não há milagre. O grande plano da clínica é fazer com que o indivíduo se encontre consigo mesmo para se inserir na sociedade e se encontre primeiramente com o seu plano superior, para que se encontre com Deus. Já a gente volta com a mais completa e especial reportagem sobre o TEDx. Quer saber como foi o maior evento de inovação do mundo que ocorreu ali na UNB? Então não sai daí, eu já volto e espero você. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do Grupo TEN de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Olá! Esta semana foi movimentada na política do Distrito Federal. O que mais se falou na Câmara Legislativa foi sobre a instalação de CPIs para investigar supostos problemas no transporte público e na saúde. Apesar disso, nada saiu do papel. Entre uma discussão e outra, os parlamentares votaram propostas importantes para o Distrito Federal.
Uma delas, de autoria do Executivo, abriu crédito suplementar ao orçamento no valor de 39 milhões de reais. Desse total, cerca de 30 milhões serão aplicados na ampliação do Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar. O restante dos recursos previstos será destinado para o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, mais especificamente para casas que servem de abrigos, as quais atendem pessoas em situação de risco. Agora, essa notícia é para você, jovem adolescente que está estudando e deseja uma colocação no mercado de trabalho. Sabia que aqui no Distrito Federal existe o programa Jovem Candango? Um projeto criado pelo deputado HCL Maia, do PTC, que em pouco mais de um ano já atendeu 3.400 jovens. Quem nos mostra mais sobre isso é o repórter Gustavo Lúcio. A promoção social de jovens e adolescentes é o principal papel do projeto Jovem Candango. Quem participa fica longe das drogas e das ruas, melhora o desempenho escolar, tem uma fonte de renda e ainda é inserido no mercado de trabalho. Atualmente, cerca de 3.400 jovens com idade entre 14 e 18 anos devidamente matriculados na rede pública de ensino do DF fazem parte do programa. O Jovem Candango foi uma luta minha no meu primeiro mandato e hoje nós temos 3.400 jovens que, ao invés de estar na rua para ser assediado pela droga, pela marginalidade, esses jovens estão trabalhando de carteira de trabalho assinada. Eu acho que é a grande saída, o Brasil todo está copiando esse programa, né? São Paulo já copiou com 100 mil, o que o governador Hollenberg promete é manter esse projeto, não só sair de 3 mil, hoje são 3.400 jovens que não estão nas ruas, estão trabalhando, aprendendo a profissão. Nós queremos chegar a 40, 50, 60 mil. Do ponto de vista de ação de política pública, o projeto é muito importante, porque ele causa um impacto muito grande nos 3 principais problemas que causam a vulnerabilidade social, que é a evasão escolar, a violência, o desemprego. Antes de irem para as empresas, os jovens recebem aulas de aprendizagem com atividades práticas e teóricas que promovem a formação técnico-profissional. Bom, a princípio eles ficam aqui 20 dias cursando conosco o módulo básico. E depois eles ficam 4 dias na empresa, na capacitação prática, e 1 dia conosco aqui na capacitação teórica. A estudante Gabriela Mayumi faz parte do Jovem Candango. Para ela, o projeto proporcionou mais confiança. Eu não tinha um futuro, eu não sabia que eu estava pensando no futuro certo, estava meio incerto na minha carreira. E agora que eu estou com contato com pessoas mais maduras, com pessoas com mais ideias, eu consigo me formular mais, eu consigo acreditar mais em mim, eu consigo ver que eu tenho mais capacidade de ser alguém. Quando eles alcançaram os 18 anos, eles já são profissionais. Ninguém tem que estar pedindo experiência, eles já são profissionais, já vai ser inserido no mercado. É a grande saída, tá certo? Eu acho que essa ideia que nasceu aqui em Brasília está tomando conta do Brasil todo. Boa iniciativa. É interessante ver esses projetos na prática. Aliás, é o que a gente espera de uma outra proposta que está tramitando na Câmara Legislativa. Um projeto do deputado Rodrigo Delmasso proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em postos de gasolina no Distrito Federal. Pelo texto, tais estabelecimentos ficam obrigados a fixarem avisos da proibição de forma a favorecer uma ampla visualização. Em casos de ocorrência do ato proibido, o responsável pelo local deverá imediatamente retirar o infrator do local, se necessário, mediante auxílio de força policial. E para finalizar, uma curiosidade. Você já parou para pensar se esqueceu algo enquanto andava de ônibus ou metrô? Pois é. Documentos, roupas, bolsas e até dentaduras e artigos de sex shop são alguns dos objetos que podem ser encontrados no posto central de objetos achados e perdidos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. O local, que conta com um depósito de cerca de 50 metros quadrados, fica na estação Galeria e funciona desde 1998. O índice de devoluções é de aproximadamente 70%. No ano passado, mais de 3.000 itens passaram pelo espaço. Quem perdeu algo, é só passar por lá. Eu fico por aqui. Até o próximo programa.
Estimular os jovens de baixa renda a estudar e a conseguir o primeiro emprego ajuda muitas vezes até a salvar algumas famílias, né? E as empresas que se preocupam e oferecem esse tipo de apoio ajudam e muito a desenvolver o Distrito Federal. Veja só. Ingressar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, principalmente se a carreira profissional está se iniciando. Estudos apontam que o desemprego e a rotatividade são maiores entre os jovens. Sem experiência prática e com empregos de carga horárias que desestimulam a frequência escolar, muitos estudantes têm nos programas de aprendizagem a oportunidade de ouro para encarar o desafio de se lançar na vida profissional. Amparado pela Lei da Aprendizagem, promulgada no ano 2000, o Programa Aprendiz Legal é uma das iniciativas que levam milhares de jovens ao primeiro emprego. Uma parceria entre o CIEE e a Fundação Roberto Marinho, a ação funciona como uma mediação entre o jovem, a empresa e a capacitação para o mercado de trabalho. Atualmente, o Distrito Federal possui 3.500 aprendizes legais. De acordo com a legislação, todas as empresas de médio e grande porte devem ter entre 5% e 15% de aprendizes no seu quadro de funcionários. Esses jovens também têm direito a uma contratação diferenciada. Quando ele está contratado, ele já tem a carteira dele assinada, ele já é um funcionário da empresa numa condição especial, um contrato de trabalho por tempo determinado, e ele inicia com 20 dias de capacitação teórica dentro do CIEE. São 20 dias onde ele vai ter a oportunidade de aprender sobre postura profissional, como desenvolver o dia a dia da empresa, e a partir daí, dos 20 dias, ele passa a ficar 4 dias na empresa e 1 no CIEE tendo capacitação. É uma junção, a parte teórica somada com a parte prática. A estudante de 16 anos, Mariana dos Santos, é uma das jovens que encaram o desafio do primeiro emprego. De estagiária do supermercado comercial Reis, ela passou a funcionária efetiva, de acordo com os parâmetros da Lei da Aprendizagem. O estagiário não tem muitos recursos, já no Jovem Aprendiz já tem, como 13º, INSS, né? É o caso também de Sulamita Colim. Aos 15 anos, a estudante que sonha em ser auditora contábil está em seu primeiro emprego. Funcionária de validação no supermercado comercial Reis, ela não teve dificuldades para se adaptar ao mercado de trabalho. Está sendo ótimo, assim, está sendo bem legal. Estou aprendendo bastante. Estou, assim, praticamente me divertindo muito no local de trabalho. Conheci pessoas, assim, que eu quero levar, pessoas que eu não quero levar para a vida. Aumentar meus cargos aqui, porque como a dona Badia disse, que a gente começa no zero. Então eu quero começar no zero, como eu comecei, e ir até onde eu posso. Para mim é uma experiência importante, porque a gente vê os sorrisos na cara do menor aprendiz. Essa grande oportunidade nos proporciona uma grande alegria, né? Nos proporciona aí uma grande satisfação, porque o menor aprendiz está aprendendo, amanhã ele pode ser um gerente da empresa, ele pode ser efetivado naturalmente na empresa, como a gente já teve situações anteriores, de pessoas que chegaram no menor aprendiz, chegaram até gerente administrativo dessa empresa. O funcionamento da Lei do Aprendiz é simples. O jovem com idade entre 14 e 24 anos é matriculado em um programa de aprendizagem em uma ONG, escola técnica ou Sistema S, composto pelo Senai, Senac, Senar, Senat e Sescup. Nessas instituições, o estudante recebe uma formação teórica sobre o mercado de trabalho e aprende a prática da profissão em uma empresa. As empresas são beneficiadas com a redução do FGTS. Hoje, um funcionário para a empresa representa 8% de recolhimento e no aprendiz fica 2%. O aprendiz ele recebe o salário mínimo hora, então acaba reduzindo a questão salarial. E essa grande vantagem para o empresário mesmo de recrutar o seu futuro funcionário com um treinamento constante. Chegou a hora da nossa reportagem mais especial sobre o TEDx. Você que acompanha o Tendências e Negócios viu, durante o mês de março, todos os preparativos, conheceu alguns palestrantes e sentiu como a gente acredita na iniciativa deles, né? Assim como eles acreditam que Brasília é um lugar de possibilidades, a gente acredita que há uma iniciativa como essa que faz a gente descobrir lá dentro o poder que a gente tem para gerar mudanças incríveis. Basta a gente querer. Mas antes que eu comece a falar demais, eu vou deixar a Carolina Paiva te mostrar cada detalhe desse evento inspirador. Olha só. Conexão e união, impacto, inspiração. 21 de março, um sábado muito esperado pelos brasilienses.
Ainda cedo, era possível ver a movimentação na frente do bejódromo. Tudo estava pronto para o TEDx Universidade de Brasília. Antes do meio-dia já tinha gente esperando. Ansiosos, os participantes prestavam atenção em cada detalhe para aproveitar ao máximo todas as ideias. Cartazes interativos motivavam e geravam reflexão em quem passava. O que você vai fazer depois do TEDx? Ou qual veículo você mais usa para se locomover? Ninguém ficou parado. As primeiras palestras já trouxeram grande transformação. Maria Paula, Ricardo Fragelli e o livreiro Chiquinho arrepiaram o público. No mesmo bloco, Jéssica Paula também nos trouxe uma grande lição. Contar histórias de pessoas diferentes, vou contar histórias interessantes e algo principalmente desconhecido. Quero falar sobre algo que nunca foi falado ainda e, de preferência, sobre um lugar que também não apareceu na mídia. A chuva e os problemas técnicos não frearam o espírito do TEDx. A energia para compartilhar ideias estava em todos os lugares e conhecer pessoas diferentes foi uma das propostas. A gente se conheceu agora, começou falando sobre Picolé Vai Bem e já está falando sobre educação empreendedora, porque as coisas vão se somando. O Guilherme propôs pra gente que a gente fizesse uma vivência, pra gente pegar comida para as outras pessoas, para que a gente pudesse colaborar, né? Foi aí que eu conheci o William, a gente trocou nosso picolé, na verdade. E o Guilherme, a gente já falando sobre educação empreendedora, como é que a gente consegue subverter, como é que a gente consegue revolucionar de alguma forma a educação. Experiência maravilhosa, né? Você acaba conhecendo pessoas que você talvez nunca ia se esbarrar assim. Os crachás também serviram como ferramenta de interação. Cada participante tinha uma cor diferente, de acordo com a área de interesse, como meio ambiente e saúde. Assim, era fácil conhecer novas pessoas. A gente se conheceu por causa das cores do crachá, aqui no TEDx, UNB, né, Universidade de Brasília, e a gente tem áreas em comum. Nós três temos interesses numa parte ambiental. Então a gente perguntou para a Marina por que ela era verde. Aí ela respondeu que ela era verde porque ela está estudando jornalismo e ela gosta dessa área ambiental, ela quer se dedicar a essa área. E acabou que a gente também conversou muito sobre nossos planos futuros dentro disso e já estamos até fazendo planos para trabalhar juntas em algumas coisas no futuro. Quem também não ficou parado foi o celular. Os participantes aproveitaram os intervalos para postar fotos do evento e mostrar para todo mundo como estava o clima do TEDx. Os blocos seguintes trouxeram muita reflexão e energia. Foi impossível não se contagiar. Entre tantos nomes e ideias inspiradoras, escolher a palestra favorita não foi fácil. Eu gostei mais das 3 palestras que mostraram como boas ideias impactam os pequenos momentos nas pessoas ao seu redor. Na verdade, cada palestra, eu acho que ela te marca de maneira especial. É a mesma coisa de falar qual é o filho que você mais gosta. Então, várias palestras foram interessantes e cada uma delas tem algum conceito, algum conteúdo, algum significado que eu acho que eu vou levar para minha vida. Mesmo assim, alguns nomes especiais marcaram os ouvintes. Bom, acho que a palestra do Alexandre, todo mundo pensa que é uma pessoa normal, mas ninguém sabe o impacto da nossa diferença. E foi com uma batalha que o TEDx chegou ao fim. Mas pode ficar tranquilo, porque era só de palavras, e o resultado foi de muita alegria. Tua calma agora aí não tem jeito. Ó, isso aqui não tem preço. Pô, assim eu choro, mano. De coração eu agradeço. No fim, o público estava transformado. O que mais me marcou foi a energia na sala, que foi crescendo e crescendo, e quando eu cheguei para fechar, já estava explodindo, né? E dá para ver que essa energia não é só excitação momentânea, né? É essa motivação duradeira, profunda das pessoas em transformar quem eles são, para transformar a sociedade em volta, né? Porque para impactar o mundo você precisa se mudar você mesmo, né? E dá para sentir que as pessoas querem fazer isso. Eu perguntei para várias pessoas o sonho delas, elas sabem o que elas querem, elas sabem por que elas querem, elas vão fazer. Se você acha que o TEDx Universidade de Brasília acaba aqui, está enganado. Na verdade, ele está mais forte do que nunca, mas agora em forma de ideias. A coisa que mais me impressionou, praticamente em todas as palestras, é um resgate da nossa crença na gente mesmo como sendo capaz de mudar o mundo. Foi muito legal, é contagiante.
sair daqui muito mais motivada, fazer muito mais dentro da minha área de trabalho, dentro do que eu faço no dia a dia. Cada palestra tinha uma conexão uma com a outra, e eu acho que isso é o que acabou me motivando pós-evento, a continuar um trabalho de tentar conectar as pessoas nessa cidade e de fazer com que pessoas com projetos fodas se conheçam e tá no meio desse fuzuê, porque é no meio desse tipo de conexão, nesse ambiente, que coisas se constroem e coisas magníficas podem fazer mudar o mundo e esse tipo de coisa. Obrigada em nome de toda a equipe aos nossos parceiros do TEDx. A gente acredita em iniciativas como essas para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Que seja o começo de uma enorme mudança. Parabéns mesmo! Vamos para mais um rápido intervalo? No próximo bloco você vai conhecer a história de sucesso de um ex-jogador de futebol aqui no DF que deixou os campos para empreender no ramo de doces. Não sai daí! Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Você vai ver agora a história de sucesso de um ex-jogador de futebol aqui de Brasília. Um dia ele resolveu fazer alguns doces para a mãe de um colega e o negócio ficou tão gostoso que ele decidiu abrir uma loja especializada em chocolates personalizados. Dá só uma olhada. Dos campos de futebol a empresário em ascensão, Alexandre Ferreira marcou um gol de placa na carreira profissional. Depois de passar por times como Gama, Paraná Clube e Vitória da Bahia, o lateral esquerdo de 25 anos teve fora dos gramados a oportunidade para alcançar o sucesso. Tudo começou com a mãe de um amigo, quando ainda jogava no Gama. Em uma reunião na casa de Dona Cátia, uma doceira de mão cheia, Alexandre ficou fascinado com o preparo do chocolate e deu os primeiros passos para criar a Aguimar Ferreira Bombons Finos, que hoje é referência no segmento. E ali eu fui começando a despertar um encanto, né? Que aí eu fui fazer em casa como um hobby, na brincadeira, levei para os meninos do futebol, levei o pessoal da igreja para conhecer o que eu estava fazendo e o pessoal foi gostando, né? Então foi amadurecendo a ideia, ali eu vi uma oportunidade de negócio, aí eu comecei a botar pessoas para vender na rua para mim, nos comércios, e a gente foi desenvolvendo o trabalho. Aí até que eu tive num clube no Vitória, na Bahia, e lá eu participei de um salão nessa área de chocolates que era considerado o maior do mundo. Então, nesse salão eu vi desde como era feito o processo da tiragem do cacau, da amêndoa, né? Até a conchagem, toda aquela parte que a gente não conhece como é feito. E aquilo lá foi me encantando. E aí, quando eu voltei, eu decidi largar o futebol para me dedicar aos doces, né? Hoje, 4 anos após a criação da Aguimar Ferreira Bombons Finos, ele possui um invejável catálogo de doces e coleciona prêmios, como o Certificado de Padrão de Qualidade Internacional e o selo ambiental no Gran Awards de Excelência de Qualidade. Hoje o nosso grande diferencial é principalmente a linha de chocolates personalizados, onde a gente foi empresa pioneira aqui em Brasília a desenvolver esse trabalho. E a gente faz uma linha de impressão diretamente no chocolate que nunca tinha nenhum trabalho parecido aqui em Brasília, uma técnica europeia que a gente trouxe e acabou dando muito certo. Hoje, por a gente ter a assessoria de um renomado chefe chocolatier, que é o Ricardo Arriel, a gente criou linhas totalmente diferentes do que a gente tinha no mercado de Brasília. O Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do DF, o Sinduscom, comemora 50 anos de história. A festa de aniversário da entidade contou com a participação de importantes empresários da cidade. Quem mostra pra gente é a Oda Paula Fernandes.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF comemora 50 anos. Políticos e empresários do segmento compareceram à cerimônia que homenageia os pioneiros da capital federal. O governador do DF esteve no evento e falou sobre o setor. A gente quer falar com o senhor justamente a respeito dessa importância que o Sinduscon tem para o crescimento e o desenvolvimento do Distrito Federal como um todo. E hoje é uma data comemorativa com certeza muito especial, né? Sem dúvida, a construção civil é, desde o início de Brasília, o principal motor da nossa economia. E uma construção civil muito arrojada, que de muita qualidade, seja no urbanismo, seja na engenharia, seja na arquitetura, seja no paisagismo, que fez de Brasília patrimônio cultural da humanidade, num ambiente de muito empreendedorismo e muita inovação. No entendimento de Hollenberg, o setor deve se atualizar sempre para se manter competitivo e fazer de Brasília um modelo de desenvolvimento para todo o país. E nós temos que nos reciclarmos permanentemente para que esse setor possa adotar as técnicas mais modernas, mais inovadoras, que possam garantir cada vez mais qualidade e sustentabilidade. No evento, foram homenageados 16 ex-presidentes do sindicato que receberam placa comemorativa. Representantes do Sistema Fibra e do Sinduscon falaram sobre as expectativas do setor nesse momento político delicado que o DF vive. O que eu posso falar dessa instituição é um grande parabéns para todos os ex-presidentes que hoje foram homenageados, porque é uma instituição séria que emprega hoje 90 mil pessoas. Tem nas suas comissões técnicas coisas extremamente importantes, como a discussão de materiais e tecnologia, a relação de política de trabalho com a segurança de trabalho e o bom relacionamento que nós temos com o presidente Edgar do Sindicato dos Trabalhadores. Nós temos a parte da Comissão Imobiliária, que discute todo o desenvolvimento da indústria imobiliária do Distrito Federal. Se você olhar friamente indicadores, eles são desestimulantes. Eu sou muito otimista. Nós temos assim, que buscar de forma definitiva elementos para amenizar, principalmente para esse ano, e devido a questões já conhecidas da sociedade como um todo, vamos buscar esclarecimento e bem como ações para amenizar e abrir um espaço para o crescimento no ano seguinte. É a expectativa semelhante à do povo brasileiro. Temos que refundir o país em cima de critérios de absoluta condição de amparar a qualidade, amparar o conteúdo de boa índole, mudar. O nosso princípio é de mudança e mudança para melhor. Otimista, Jamal diz que, apesar do cenário atual de políticas econômicas conservadoras, o setor está de olho nas projeções para o futuro. O conjunto do que nós representamos, uma situação de caos de um modo conivente com ela ou passivo diante dela. Temos que criar, e contamos com os outros elementos da sociedade, alternativa para que nós possamos terminar o ano também de uma forma equilibrada para aquecermos o próximo, que acredito que esse seja um dos objetivos das políticas de hoje. A presidente da Câmara Legislativa do DF veio prestigiar o evento em nome da casa e falou de 2 projetos voltados para o setor da construção civil. Olha, tem 2 projetos que eu acredito que são muito importantes, né, votá-los na Câmara Distrital, mas realmente participar a população para a votação desses 2 projetos, que é a Lei de Uso de Ocupação do Solo, a LUOS e o PPCUB também, né? Então, assim, mas a gente quer discutir com a sociedade, queremos discutir com o segmento, mas são 2 projetos que precisam ser votados para tirar todas as dúvidas hoje que pairam, né, sobre o zoneamento de Brasília. São 2 projetos importantíssimos. Durante a cerimônia, o Sinduscon lançou o livro Longe do Litoral, no Coração do Cerrado, Histórias da Construção em Brasília, do jornalista Lourenço Casarré, editado por Álvaro Pereira. A obra foi organizada com base em depoimentos de empresários pioneiros sobre a construção da nova capital na década de 1960.
próximo bloco, você vai ver que o número de mulheres que empregam pessoas aqui no DF aumentou quase 70% nos últimos 10 anos. E tem também um Almoce Conosco com o deputado distrital Rodrigo Delmasso. A gente volta já já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres que empregam pessoas aqui no DF aumentou quase 70%, contra pouco mais de 10% do crescimento entre os empresários. Bom para encerrar esse mês das mulheres, né? Confira! O mercado de trabalho está nas mãos das mulheres. A área não importa. Elas comandam oficinas mecânicas, salões de belezas, restaurantes e chegam para mostrar seu potencial, deixando vários homens para trás. Você já deve saber que as mulheres estão ocupando cada vez mais as cadeiras do mercado de trabalho. A novidade agora, divulgada em uma pesquisa pelo Sebrae, é que além de estarem dentro das empresas, são elas que definem quem vai sentar aqui. O poder está com elas, é o que apontam estudos feitos pelo Sebrae. Os dados são surpreendentes. Nos últimos 10 anos, houve crescimento de 64% de empregadoras no Distrito Federal, 6 vezes mais que os homens no mesmo período. A diretora de Gestão e Solução do Sebrae explica o motivo desse aumento. A mulher hoje ela tem buscado muito mais informação, ela procura se capacitar mais. Aqui no Sebrae, a gente percebe que o número de mulheres que buscam o Sebrae para fazer o seu planejamento antes de abrir um negócio está superando o número de homens. Então, essa questão, todo esse embasamento anterior, esse planejamento, essa capacitação, ela te fortalece na hora de abrir o seu empreendimento. Mas não é só isso. As empregadoras sabem que a força das mulheres em sintonia com a delicadeza de cada trabalho faz toda a diferença. Estão vendo que ela tem um potencial que estava um pouco incubado, né? Então, elas estão se mostrando e vendo que elas são mais do que donas de casas, elas são guerreiras, né? E a mulher ela precisa trabalhar mesmo, tanto dentro de casa quanto fora, e o papel dela de empreender é muito forte na sociedade. É uma dificuldade, mas que gera um resultado muito bom. Um dos segredos do meu ramo é o detalhe. É a precisão na logística e no detalhe da louça, do material, do alimento e tal. Então, eu acho a mulher muito mais detalhista e muito mais atenta a essa questão e que tem uma capacidade de exercer várias funções ao mesmo tempo e conseguir se desenrolar naquilo ali. E claro que os funcionários sentem a mudança. Está sendo uma experiência muito legal. A minha chefe atual é muito espontânea, extrovertida, ela pergunta como você está, se você está bem. Então é uma troca bem legal. É melhor até mesmo que com homem. Sem dúvida, todo esse esforço gera resultados positivos para o Distrito Federal. O crescimento da mulher, né, sendo empreendedora e empregadora, que isso é muito importante, ela está gerando novos empregos, ela contribui para o desenvolvimento da economia, para o crescimento do Distrito Federal e crescimento numa vertente diferenciada que a gente hoje é conhecido muito pelo serviço público, né? E você está abrindo então novas oportunidades, gerando novos empregos dentro da área privada, tendo seu próprio negócio, abrindo novos empreendimentos em setores diferenciados. Do ponto de vista importância, eu acho que o segmento de buffet, ele é um segmento que agrega muito para a economia, né? Porque envolve muitas pessoas. O nosso serviço, ele é um serviço que depende muito dos funcionários, dos terceirizados e da qualidade desse serviço. Então, você pegar uma noite no Distrito Federal e você for contabilizar quantas pessoas estão envolvidas na operação de buffet, fazendo festas de todos os tipos, de todos os tamanhos, é muita gente ganhando nesse ramo e se empregando e dependendo desse ramo para sobreviver. Brasília
tem muito ainda a crescer e precisa de empresas para estar empregando esse tanto de gente que está vindo para cá. Essa tendência só tende a crescer, não só para quem já começou, mas também para as empregadoras que ainda estão por vir. Eu acho que esse é o meu maior orgulho, de ter conseguido abrir uma porta diferente, criativa, correta, e não parar nunca. A gente não para, a gente está sempre inventando, sempre criando moda, sempre se aperfeiçoando, sempre se especializando. Isso me dá bastante orgulho. Eu acredito que seja uma tendência e a crescente disso está sendo mostrada aí para todo mundo, muitas mulheres empreendendo. E inclusive eu pretendo um dia chegar a ser, não quero continuar sendo uma gerente, sim, fazer com que pessoas trabalhem comigo também, ser uma empreendedora. E o Almoce Conosco dessa semana é com o deputado distrital Rodrigo Delmácio, do PTN, com o nosso diretor executivo Alex Dias e com o procurador federal Roberto Gifone. Vamos conferir. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, recebendo aqui o pastor e hoje deputado Rodrigo Delmácio e Roberto Gifone, que é atualmente procurador federal. Não é isso, Gifone? Então, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Alex, boa tarde, Gifone, e boa tarde a todos os nossos amigos que estão nos assistindo aí no programa Tendências e Negócios. Gifone. Boa tarde, Alex, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Rodrigo, você que é um jovem parlamentar aí, começando uma trajetória política de êxito, e aos nossos telespectadores que vão poder aqui acompanhar uma discussão bastante saudável sobre o futuro político de Brasília e o que a gente pode esperar da nossa Câmara Legislativa. Houve uma renovação, né, Rodrigo, nessa Câmara Legislativa, nessa atual legislatura, de 50%, né? 12, exatamente, né? Então, e como é que você está vendo, né? Você é uma pessoa, né, que acompanha a política há muito tempo. Como é que você está vendo essa legislatura comparada às passadas? Olha, eu acredito que essa legislatura começa muito bem. Os parlamentares, tanto aqueles que foram reeleitos, quanto aqueles que entraram agora pela primeira vez, entraram com muito gás, com muito trabalho. Nós, assim, menos de 2 meses de Câmara, tivemos uma audiência pública para falar sobre as metas fiscais, convocamos o secretário de Fazenda, secretário de Educação. Então, eu acredito, assim, como eu acompanhava a Câmara um pouco distante, não lá organicamente, eu acredito que essa 7ª legislatura começou muito bem, começou com o pé direito, vamos dizer assim, né? E a população, eu acho que ela está exigindo mais, está aprendendo o caminho, né, de como cobrar dos seus representantes. Participação, né, popular é a palavra-chave. O deputado que se isolar, o deputado que não compreender a opinião pública, que não compreender o reflexo do seu voto, da sua posição dentro da casa, pode perder e perder muito. E, Rodrigo, a gente aqui do lado de fora, a gente percebe, né, que se criou alguns grupos, né, mas está interagindo bem, né? Eu acredito que até mesmo a oposição não está fazendo oposição por ser oposição. Aquilo que é pontual, aquilo que, obviamente, existe uma divergência ali ideológica, até mesmo política, né, a oposição vai em cima muito bem, vamos dizer assim, eu posso dizer que ela vai muito bem preparada. E a base do governo também, a relação também não é de ser superveniente. Existe uma discussão, um debate. Alguns deputados que são da base do governo, em algumas situações que não concordam, não votam, botam suas posições, né? Então, até a mesma relação da base do governo com o governo, já pelo que eu percebi, não tem sido de assim, o governo manda o projeto, fica calado e vai e vote. Não, existe muito debate. Eu acho que hoje a população não aceita extremos. Tem que olhar se a matéria é de interesse da população, não só de interesse do Estado. E aí tem uma máxima que eu sempre me referi, Alex. O Estado tem que gastar mais para servir do que para existir. Hoje ele gasta muito para existir e pouco para servir. As áreas fins, saúde, educação, segurança, estão com deficiência e não é falta de dinheiro, porque um orçamento de 36 bilhões é para fazer inveja a qualquer outra unidade da federação. É verdade. Inclusive as grandes, né, Gifone? Inclusive as grandes. Né? Distrito Federal com 36 bilhões de orçamento. O maior orçamento da saúde per capita do país está no Distrito Federal.
Não pode estar com a Então, saúde. Não pode estar com a saúde. Deputado, o senhor falou agora de saúde, né? A saúde vai ser uma das suas bandeiras. Quer dizer, o que já tem formulado como projeto de lei? Olha, na verdade não é a saúde em si, na verdade é a gestão da saúde. Porque colocar a saúde como bandeira é muito, vamos dizer assim, é muito lato, né? É muito grande. Amplo, né? O que eu quero discutir é a gestão da saúde. A minha pergunta que eu coloco para os gestores é o seguinte: será que manter este modelo de gestão da saúde vai resolver? E Roberto, vamos falar um pouquinho agora desse pacote do Rodrigo Hollenberg. Como é que é esse pacote? Quer dizer, como que nós vamos se beneficiar e sofrer disso, né? Olha, o Pacto para o Brasília foi encaminhado à Câmara Legislativa com 4 medidas, né? A primeira medida, aliás, com 3 medidas. A primeira medida de aumento de impostos, a segunda medida de austeridade fiscal do próprio governo, e a terceira e última medida seria a questão do próprio refinanciamento, né, das dívidas dos cidadãos com o Estado. O aumento de imposto, eu fui um dos críticos, inclusive conversei com o próprio secretário de Fazenda na época da discussão, porque eles apresentaram ao mesmo tempo a ARO, que é a antecipação das receitas orçamentárias, e eles apresentaram ao mesmo tempo, na minha avaliação, para tentar usar de justificativa, o aumento de impostos. Só que o aumento de imposto, pelo princípio da anualidade, ele só vai para o ano que vem. Ele estava usando a justificativa, não, precisamos aumentar o imposto para pagar a ARO. Aí eu falei, mas espera aí, se a ARO tem que ser paga em 2015, e o imposto vale para 2016, como é que você vai fazer isso? Qual é a... Como é que faz esse encontro de contas, né? Como é que é isso? Outra coisa que eu cobrei, tudo bem, vamos discutir o aumento de imposto, mas cadê o pacote de obras e de melhorias na cidade? Ó, é isso que vai servir? E não veio. Só veio a receita. Na verdade, só veio a cobrança. A mensagem só veio para dizer, cidadão, você tem que contribuir mais com o nosso cofre. Agora, nós não sabemos ainda onde nós vamos dar de retorno. Justamente. Ok, nós vamos chamar o intervalo e voltamos já, né, com um pouco mais, aliás, um pouco mais não, bastante mais informações sobre a atual política governamental e a política econômica aqui do Distrito Federal, ok? A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Voltamos aqui nesse quadro de hoje, né, Almoce Conosco, com o deputado Rodrigo Delmasso e o nosso procurador Roberto Gifone. Rodrigo, como é que você viu essas manifestações agora há pouco tempo? Extremamente positivas. Eu acredito que o povo brasileiro acordou. Como diz aí aquele jargão, o gigante acordou, né? E acredito que a nossa sociedade não admite mais tanta corrupção, né? E não admite mais a mentira de falar uma coisa e de fato está acontecendo outra. Então eu achei que Brasília deu um grande exemplo, colocando 50 mil pessoas na rua. São Paulo, fantástico, mais de 1 milhão de pessoas na rua. E outros estados também que fizeram essas manifestações, que na realidade não é somente contra um governo, mas é a expressão do povo contra um sistema que se instalou e que precisa ser repensado. E o que eu achei mais bacana é que ali a organização foi da própria sociedade. É mesmo, né? Não teve um líder, uma grande liderança, sindicato, partido. Diferente da manifestação que aconteceu dia 13. Você não acha que o cidadão está cansado mesmo de pagar a conta? Ele não aguenta mais os desmandos, porque não é só contra a corrupção. É porque você às vezes tem uma prática de gestão que é aparentemente correta, mas que vai de encontro àquilo que a população está querendo. É verdade. Então, acho que foi um grito assim, de liberdade, basta que a população está dando. E, Roberto, interessante é que hoje nós temos, né, um governo federal com um índice de reprovação muito alto, um índice de aprovação foi o maior da história depois da queda de elevador. Né? Agora, uma coisa que é interessante é que a mídia acabou, né, nós não falamos muito, mas o Congresso ele ainda está com um índice muito menor de aprovação e um índice muito maior de reprovação
do que o próprio governo federal. Quer dizer, agora você vê a possibilidade de um movimento tão grande, locais, quer dizer, contra o prefeito, contra o próprio governador aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do DF. Se ela não atender os anseios da sociedade, com certeza sim. É. Isso que o Gifone falou é uma coisa certa. O povo está cansado de pagar a conta. O povo está cansado de ter o seu bolso a única fonte de recurso do Estado. Nós não podemos aceitar, por exemplo, nós estamos vivendo um rombo da Petrobras e isso está sendo tirado do bolso do povo. Aqui, nós falamos um pouquinho aqui antes, a CAESB teve o maior aumento do país, quase 18%. Eu fiz um discurso no plenário perguntando se a CAESB é a nossa Petrobras. E passou batido nos meios de comunicação, parece que estão satisfeitos com o aumento de 16% no valor da água. Outra coisa, a energia elétrica. Nós estamos entrando no racionamento da energia elétrica, teve um aumento de mais de 20% também da energia elétrica. Então, assim, o que está cansando o povo, o que está cansando, inclusive que cansa o sistema, o Gifone falou perfeitamente, o bolso do povo. Arthur, vamos falar um pouquinho aqui dos 90 dias, quer dizer, agora é final de março, né? São 90 dias do governo Hollenberg. Tem alguma coisa que você faria diferente? Eu não sou governador, né? Mas eu acho que ele pegou o DF numa situação muito complicada. Uma coisa que eu disse, a proposta de aumento de impostos agora, neste primeiro momento, se não ia dar resultado imediato, por que mandar? Né? Existem outras formas de você aumentar a arrecadação. Um exemplo, o doutor Roberto Gifone sabe disso. A área de fiscalização tributária no Distrito Federal está sucateada. Há mais de 15 anos não se tem concurso para auditor tributário. As fronteiras do Distrito Federal... escancaradas. Não tem fronteira. Mas você vê ainda como otimismo, né? Ainda, eu vejo. Nós temos ainda... Eu acho que é o governo que começou assim... Eu não conheci um outro governo que começou com tantas dificuldades, da mesma forma que esse começou. Vejo que o governador Rodrigo Hollenberg é um governador que tem boas intenções, é uma pessoa que quer o bem da cidade. Assim, todos nós esperamos, porque Brasília precisa. Então, chegamos ao final desse quadro de hoje, do Almoço Conosco, recebendo o nosso deputado Rodrigo Delmas e o nosso procurador Roberto Gifone. Um deputado da geração Brasília, né? Isso. 34 anos, está aí com uma promissora carreira Isso. pública. Então, muito obrigado, Roberto. Muito Parabéns, obrigado. Um abraço, Gifone. Tendências e Negócios desta semana fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem ou participar do nosso programa, entre no www.tendenciasenegocios.com.br. Você também pode mandar um WhatsApp pra gente pelo 99767393. Obrigada pela companhia e eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau! A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business.